Fala galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos começar a falar sobre pets exóticos. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, um guia básico para quem quer ter uma serpente em casa. Logo depois da vinheta. E aí, cobra ou serpente? Qual que é a diferença, né? Aqui no Brasil, pessoal, nós temos serpentes. Cobras, tecnicamente falando, são apenas os animais do grupo das najas. Então as najas são cobras. Todas as outras são serpentes. Mas aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo também, existe uma bagunça muito grande com relação à cobra-serpente. Então aqui no Brasil, não é errado você chamar uma serpente de cobra do ponto de vista popular, tá? Então, para simplificar, não vou me apegar a termos muito técnicos, tá? Não vou ficar, não, serpente, serpente, serpente. Não, pode chamar de cobra também que não tem problema, tá? Se você falar isso, né, para outra pessoa de outro país, eles provavelmente vão te corrigir. Então, por exemplo, em inglês, serpente é snake, enquanto que cobra é cobra mesmo. Então, se você falar que tem uma cobra na sua casa e mostrar uma piton, ele provavelmente vai te corrigir dizendo que aquilo não é uma cobra, aquilo é uma serpente. Mas aqui no Brasil, vamos deixar como tá, que tá tudo certo. Basicamente, pessoal, tem 3 coisas que vocês precisam ter em mente quando decidirem ter uma serpente em casa. Eu vou dizer já de antemão para vocês, serpentes são pets incríveis, porque principalmente para pessoas que têm uma vida muito agitada, que viajam muito e que têm pouco tempo para cuidar dos animais. Isso porque as serpentes, em sua maioria, né, existem animais mais complexos, mas em sua maioria são animais que demandam baixa manutenção e não requerem interação. Se deixar a tua serpente para sempre sozinha ali, ela não vai sentir falta nenhuma de você. Tendo comidinha, aguinha e limpeza, tá tudo ótimo. E comida vai ser uma vez por mês, cocôzinho lá uma vez, 2 vezes por mês. Então, basicamente, você vai mexer com a sua serpente obrigatoriamente aí 3, 4 dias no mês, o que acaba sendo um animal de baixíssima manutenção, como eu havia comentado. Mas ainda assim, existem algumas coisas que você precisa ter em mente, que você precisa saber antes de ter uma serpente. Primeira delas, muito importante, você estudar o animal que você vai adquirir. E em relação principalmente a tamanho. Tá? Existem serpentes que ficam muito grandes e às vezes a pessoa não tem ideia do tamanho que ela pode ficar. Então, uma jiboia, né? Um animal brasileiro muito bonito, manso, super interessante como pet, mas ela pode passar de 3 metros de comprimento. Fica grande. Algumas pitons podem passar de 5 metros de comprimento. E aí eu já vi vários casos de pessoas que querem ter uma piton molurus, por exemplo, que é um animal que o macho vai chegar fácil a 3 metros. Ela quer ter como se fosse uma corn snake, que é uma serpente de 1,5 m. E aí o que você faz? Você alimenta menos o animal. Cara, não faz isso. Você vai estar submetendo esse animal a sofrimento, a desnutrição crônica. Ele vai ter uma vida miserável e vai morrer muito mais rápido do que deveria. É a mesma coisa de você querer criar uma pirarara num aquário de 500 litros. É desumano, não faça isso com o animal. Tem um animal compatível com a sua condição de espaço e também de gasto, porque uma cobra vai comer mais ou menos aí de 10 a 30% do seu peso por mês. É pouco, mas quando você pega uma piton de 30, 40 quilos, você está falando aí de 10 a 15 quilos de alimento por mês. Isso daí, pessoal, dá mais ou menos aí umas 4 ou 5 galinhas, ou frangos, né? Uns 3 a 4 coelhos, ou então um leitãozinho ou uma cabrinha. Então, pense bem no que você vai ter que utilizar de alimento quando a sua cobra for grande, tá? Segundo ponto que você precisa ter em mente quando você for ter a sua serpente. Onde ela vai ficar? Existem várias opções de terrário. Você pode comprar um terrário feito especialmente para répteis, que são bonitos, são decorados, vão se
se integrar à decoração da sua sala, por exemplo, ou você pode utilizar terrários funcionais, né? Que são basicamente caixas organizadoras que você consegue manter esses animais perfeitamente bem também. O que é importante vocês saberem? Serpentes são exímias escapistas. Elas fogem com uma facilidade incrível. Então, por exemplo, aquários para você manter serpente não é legal, a menos que sejam muito bem travados. Porque qualquer fresta que tiver, ela vai conseguir enfiar o focinho. Elas têm uma força absurda, nunca subestimem a força de uma serpente. E ela vai conseguir passar e vai sair e vai fugir. O dia que você esquecer uma tampa aberta, ela vai fugir. Uma tampa destravada, ela vai fugir. Então serpentes fogem com muita facilidade. Por isso que o ideal é que você tenha um sistema duplo de travas ou que você faça um checklist e seja assim metódico quando for fazer a manutenção dela. Antes de sair do quarto, certifique-se que o aquário, o terrário está travado. Faça isso 2, 3 vezes. Não lembra se fez? Volta e olha se está travado, porque se não tiver, a sua cobra vai fugir. E eu conheço pessoas que tiveram esse tipo de problema e nunca mais acharam a cobra. Mas acredita em mim, isso é o menor dos problemas, tá? Essa coisa mais leve que pode acontecer. Porque não são raros os casos que as cobras aparecem na casa dos vizinhos. Geralmente aquelas pessoas que têm pavor de serpentes, tá? E aí, meu amigo, a dor de cabeça é gigantesca. Segurança nunca é demais. Sistemas de travas têm que ser conferidos todos os dias que você mexer com as suas serpentes, para você não ter surpresas desagradáveis. Terceiro ponto que vocês precisam ter em mente: serpentes são carnívoras, todas elas são carnívoras. Você vai precisar de uma fonte de alimento para sua serpente. Além de carnívoras, boa parte das serpentes são especialistas. Isso significa que elas comem uma coisa muito específica. E se você não oferecer aquilo, ela não vai se alimentar. Por exemplo, uma serpente que come rato, se você oferecer um bife para ela não vai aceitar. Ela vai querer comer o rato. E ela morre de fome, mas ela não come o negócio que ela não quer. O ideal é que você, quando decidir comprar sua serpente, tenha um fornecedor de alimento para ela. Então ache uma pessoa que vá vender, ou você criar, né? Eu conheço muitas pessoas que criam os próprios alimentos em casa, no caso geralmente ratos e camundongos. Mas se você não tem esse espaço, nem tem essa vontade, tenha já um fornecedor que vai te fornecer esses animais. O alimento em si, hoje você tem algumas comodidades. Você consegue hoje, por exemplo, comprar roedores já abatidos e congelados. Então, para você que tem dosinha de ver o ratinho morrendo, que não quer mexer com o rato, você pode comprar já congelado do fornecedor. E aí o ideal é que você compre para 2, no máximo 3 meses, né? É sempre bom lembrar que o alimento congelado vai perdendo nutrientes. Se congelou durante muito tempo, é interessante repor vitaminas através de complexo vitamínico que você injeta no ratinho morto, né? Mas você tem essa comodidade. Lá fora, nos Estados Unidos, você já tem ração para serpente. Eles já tem, parece uma salsicha, e você compra nos pet shops, ela vem congelada e você alimenta a sua serpente com essa ração. Aqui no Brasil, infelizmente, como é um hobby que está iniciando, boa parte das pessoas que tem animais que não têm procedência legal, a gente não tem ainda essa comodidade à nossa disposição, tá? Mas tenha em mente que o seu bicho vai precisar comer, apesar de não comer muito, é um alimento muito específico, você tem que achar quem te forneça isso. Tem coisas que as serpentes não ligam. Por exemplo, iluminação. Serpentes não ligam para iluminação. Algumas até preferem a penumbra, são animais que vivem mais no escuro. Então a luz para a serpente tem a única função de clarear o ambiente, para você ver o animal. Para a serpente a luz não tem importância nenhuma. E isso vai mudar com relação a alguns outros répteis que eu vou falar depois aí, sobre lagartos em especial, que a iluminação desempenha um papel fundamental na manutenção desses animais em cativeiro. Mas para a serpente é meramente estético. Substrato que você vai colocar. Hoje existem vários substratos próprios para serpentes à venda. Bark, tem N coisas que você pode comprar.
Mas você pode também utilizar simplesmente jornal ou papelão ondulado. São coisas que são funcionais, baratas, mas não são estéticas, né? Então, se você não se importar com estética, você pode utilizar papelão ondulado, que você compra em casas de embalagem por metro, ou então o jornal velho também funciona muito bem. Falando em estética, como eu já havia dito, né, você pode manter serpentes em terrários que já são feitos para elas, tem toda uma parte ornamental que vai incorporar um item a mais na decoração da sua sala, do seu quarto, ou então você pode utilizar caixas racionais, que aí você tem as caixas organizadoras, em especial esses modelos que tem travas laterais para te dar uma segurança a mais contra fugas, ou então caixas do modelo que os americanos usam bastante, né, que são armários de madeira onde as caixas formam bandejas, né, e são encaixadas nesses armários. Também funciona muito bem, em especial para quem tem grande quantidade de serpentes, né? É bem fácil você manusear esses animais com esse sistema de armários aí organizados. Pro animal não faz diferença nenhuma se você mantém esse animal numa caixa organizadora com papelão e um potinho d'água, ou se você vai manter esse animal num terrário cheio de plantas naturais artificiais, o diabo 4. As serpentes não ligam para isso. No mais, pessoal, água à disposição. É sempre interessante você ter. Serpentes podem ficar bastante tempo sem beber água, não é porque elas têm a pele impermeável, mas você deixa sempre a água ad libidum, né? Então um pote cheio d'água sempre ali com elas. Algumas serpentes, elas preferem uma casinha, né, por assim dizer, um abrigo para ela se sentir mais confortável, mas boa parte delas não necessita obrigatoriamente disso. Algumas espécies mais delicadas, mais exigentes, você precisa colocar um abrigo, mas não é a regra. Temperatura. Existem serpentes que você consegue manter sem um equipamento auxiliar de temperatura. Existem animais que requerem uma pedra aquecida, uma lâmpada aquecida. E isso também, essa parte de aquecimento, vai ser algo que eu vou explicar melhor num vídeo mais para frente, porque é uma coisa bem complexa, bem ampla. Resumindo, o que você precisa para ter uma serpente? Conhecer o animal que você vai ter, para saber temperamento, o tamanho que ele vai ficar, se você vai ter condições realmente de manter esse animal no espaço que você tem disponível. Você vai precisar de um terrário com um sistema anti-fugas, alguém que te forneça alimento vivo ou congelado, e decidir se você vai querer um terrário ornamentado ou se você vai querer uma caixa racional para manter esse animal. E é só isso daí, pessoal. Se vocês curtirem esse vídeo, mais pra frente eu faço outros vídeos aí falando especificamente de alguns animais que são mais comumente mantidos aí como pets. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui! Quer passar? Pode passar. Ai! Sem se matar. Tá com o chato. Ô, minha véia. Vai, minha véia. Oh. Ai, meu Deus. Não dá pra fazer não, né? Não é ao vivo não, né? Não, não é ao vivo não. Se fosse, eu já cobrar ingresso e já vi o sorvete.